Salve, peregrinos! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Estrada para a Administração. Eu sou o Wagner e vou acompanhá-los nesta caminhada. Então vamos ao nosso conteúdo. História da administração. Difícil é definir até que ponto os homens da antiguidade, da Idade Média e até mesmo do início da Idade Moderna tinham consciência de que estavam praticando a arte de administrar. Pois, do ponto de vista histórico, a administração teve início há muito tempo. Segundo relatos históricos, iniciou-se há aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, na Suméria, onde hoje é o atual sul do Iraque. Consideram-se os sumérios como sendo precursores do início da administração, pois esta civilização durou por pouco mais de 3.000 anos. Suas cidades eram extremamente organizadas do ponto de vista econômico e arquitetônico, e isso não seria possível se não houvesse um bom trabalho de gestão. Na sequência, os egípcios, de 2.000 anos antes de Cristo, também tiveram sua participação na evolução da administração, isso devido aos seus sistemas de administração pública sistemática e organizada. E na sequência, 1.500 anos depois, os chineses também tiveram sua participação graças a Confúcio, com a Constituição de Shao, com seus 8 regulamentos e as regras de administração pública. Alguns anos depois, aproximadamente no ano de 1300, já depois de Cristo, as civilizações otomanas também se destacaram com a sua forma de administração dos feudos. E nesse período da antiguidade podemos citar outras duas instituições que influenciaram fortemente o desenvolvimento da estrutura da administração. São elas a Igreja Católica Romana e as organizações militares. Ao longo dos séculos, a Igreja estruturou sua organização com uma hierarquia de autoridade, um Estado maior e a coordenação funcional para assegurar a integração dessa estrutura, sem falar na sua administração financeira, que também não deixava a desejar. Já a organização militar, devido à sua extrema organização, influenciou no aparecimento das teorias da administração, sem falar que, semelhante à Igreja, também teve influência na formação da hierarquia, tão antiga quanto a própria guerra. Chegamos então à Revolução Industrial. Eis o fenômeno que provocou o aparecimento da empresa e da moderna administração. Ocorreu no final do século XVIII e se estendeu ao longo do século XIX, chegando ao limiar do século XX. A Revolução Industrial teve início na Inglaterra com a invenção da máquina a vapor por James Watt, no ano de 1776. A aplicação da máquina a vapor no processo de produção provocou um enorme surto de industrialização, que se estendeu rapidamente a toda a Europa e Estados Unidos. A Revolução Industrial desenvolveu-se em duas fases distintas. A primeira fase, de 1780 a 1860, conhecida como a Revolução do Carvão, pois o tinha como principal fonte de energia e o ferro como principal matéria-prima. A segunda fase, de 1860 a 1914, conhecida como a Revolução da Eletricidade e derivados do petróleo, pois tinham eles como as novas fontes de energia e o aço como a nova matéria-prima. Ao fim deste período, o mundo já não era mais o mesmo. E a escola clássica da administração surgiu em resposta às principais consequências provocadas pela Revolução Industrial. O crescimento acelerado e desorganizado das empresas, que passou a exigir uma administração científica capaz de substituir o empirismo e a improvisação. É chegada a era clássica da administração. Por que clássica? Porque esses dois cidadãos que vamos falar agora na sequência foram os primeiros, os pioneiros a trabalhar a administração como ciência, desenvolvendo métodos de pesquisa, avaliações para se chegar a um melhor resultado. O surgimento da teoria da administração científica. Já no século XX, nos Estados Unidos, surge o engenheiro mecânico Frederick Winslow Taylor, apresentando os princípios da administração científica e o estudo da administração como ciência. Conhecido como precursor da teoria da administração científica, Taylor recomenda a prática da divisão do trabalho, enfatizando tempos e métodos a fim de assegurar seus objetivos de máxima produção e mínimo custo.
Nas considerações da administração científica de Taylor, a organização é comparada com uma máquina que segue um projeto pré-definido. O salário é importante, mas não é fundamental para a satisfação dos funcionários. A organização é vista de forma fechada, desvinculada de seu mercado. A qualificação do funcionário passa a ser supérflua em consequência da divisão de tarefas que são executadas de maneira repetitiva e monótona. E, finalmente, a administração científica faz uso da exploração dos funcionários em prol dos interesses particulares da empresa. Em outras palavras, Taylor focou no trabalho operacional, nas tarefas executadas pelo funcionário, em um aspecto específico da organização. Sendo assim, Taylor tinha uma visão da organização de baixo para cima, pois para ele, se os funcionários trabalhassem bem e atingissem os objetivos, a organização seria beneficiada. Em 1911, Taylor publicou o livro considerado como a Bíblia dos Organizadores do Trabalho. Seu título era Princípios de Administração Científica, que tornou-se um best-seller no mundo inteiro. As propostas básicas de Taylor podiam ser resumidas pela sigla PPECR: Planejamento, Padronização, Especialização, Controle e Remuneração. Esse padrão trouxe consequências sociais e culturais na sua aplicação, pois representavam a total alienação das equipes de trabalho e da solidariedade grupal, fortes e vivazes no tempo da produção artesanal. Apesar das decorrências negativas para a massa trabalhadora que as propostas de Taylor acarretaram, não se pode deixar de admitir que elas representam um enorme avanço para o processo de produção em massa. Surgimento da teoria clássica da administração. Em paralelo aos estudos de Taylor, Jules Henry Fayol, ou Fayol para os mais íntimos, engenheiro de Minas, defendia princípios semelhantes na Europa, baseado em sua experiência na alta administração. Infelizmente, o atraso, devido à demora na publicação de seus estudos nos Estados Unidos, prejudicou na difusão generalizada das ideias de Fayol e fez com que grandes contribuintes do movimento desconhecessem seus princípios. As 5 funções fundamentais da gerência administrativa de Fayol podiam ser resumidas pelas siglas PCOCC: planejar, comandar, organizar, controlar e coordenar, tão conhecido e exaustivamente estudado nas escolas da administração. Se está gostando desse vídeo, se ele de alguma maneira está te ajudando, dê um joinha aí embaixo, se inscreva no canal, aperte o sininho para que seja notificado dos novos vídeos, compartilhe com seus amigos, não deixe de comentar aí embaixo, pois o seu feedback é muito importante para nossas futuras melhorias. E, continuando, essa teoria de Fayol considera a obsessão pelo comando, a empresa como sistema fechado e a manipulação dos trabalhadores, que, semelhante à administração científica, desenvolviam princípios que buscavam explorar os trabalhadores. Fazendo uma analogia entre administração científica e administração clássica, conclui-se que, enquanto Taylor estudava a empresa privilegiando as tarefas de produção, Fayol estudava a mesma privilegiando as tarefas da organização. Portanto, Fayol defendia a visão de cima para baixo, ou seja, a organização precisa estar bem estruturada, com bom comando, para que todo o resto funcione bem, inclusive os operários. Daí a conclusão que sua teoria tem ênfase na estrutura. Escolas das relações humanas. No período de evolução da história da administração, não podemos esquecer a valiosa contribuição de Elton George Mayo, psicólogo e criador da teoria das relações humanas, que fora desenvolvida em meados de 1940 nos Estados Unidos e, mais recentemente, com novas ideias e estudos, passou a ser conhecida pelo nome de Teoria do Comportamento Organizacional. Essa teoria, basicamente, foi um movimento de reação e de oposição à teoria clássica da administração, com ênfase centrada nas pessoas. Teve origem a necessidade de humanizar e democratizar a administração, uma vez que com as outras teorias a conclusão que se chegava era que, a grosso modo, os operários não teriam a capacidade de pensar e tomar decisões. Portanto, Mayo aproveitou-se do desenvolvimento das chamadas ciências humanas, psicologia e sociologia, unindo as ideias da filosofia pragmática de John
Dewey e da psicologia dinâmica de Kurt Lewin, e as conclusões da experiência de Hawthorne, já bastante estudado e discutido nas escolas de administração, para dar peso à sua teoria. A partir de 1950, foi desenvolvida a teoria estruturalista, preocupada em integrar todas as teorias das diferentes escolas já citadas. Teve início com a teoria das organizações, de Max Weber, que se baseia na racionalidade, ou seja, na adequação dos meios aos objetivos, ou seus fins, para que se obtenha o máximo de eficiência e eficácia. Convém também citar a teoria dos sistemas, desenvolvida a partir de 1970 e que passou a abordar a empresa como um sistema aberto em contínua interação com o meio ambiente que o envolve, e a teoria da contingência, desenvolvida no final da década de 1970, pois, para essa teoria, a empresa e sua administração são variáveis dependentes do que ocorre no ambiente externo, isso é, à medida que o meio ambiente muda, também ocorrem mudanças na empresa e na sua administração como consequência. Assim sendo, os princípios fundamentais das teorias de Taylor, Fayol, Mill e Weber foram e serão sempre os pilares da evolução e do desenvolvimento da ciência da administração. A administração de hoje, atualmente estamos vivendo um novo ponto na história, um ponto em que se caracteriza no desenvolvimento e aperfeiçoamento da administração, como ciência e profissão. E agora temos a tecnologia que, em conjunto com os cientistas, pesquisadores, professores e seus mecanismos de estudo e trabalho, vem provando que administrar é necessário, proveitoso e indispensável em qualquer área, contexto ou situação na vida das pessoas, empresas e entidades. Agradeço aqui a sua atenção. Não esqueça de deixar o seu like aí embaixo e se inscrever no canal. E deixe também um feedback aí nos comentários para que nós possamos melhorar os nossos vídeos futuros, inclusive sugestões de conteúdo. Não se esqueça, conhecimento ninguém tira de você. Então guarde o que aprendeu aqui hoje em sua bagagem e vamos trilhar juntos essa estrada, pois tem muito conteúdo por vir. Um grande abraço! Olá pessoal, meu nome é Ângela, estou cursando o curso de Pedagogia na Faculdade Uninter, no Polo de São Bento do Sul. Eu vou estar dando continuidade ao nosso curso de Gestão, tá certo? Vamos lá! Primeiramente, nós vamos estar vendo sobre a teoria geral da administração empresarial. Os termos da administração escolar, administração empresarial, nos direciona a necessidade de termos uma visão clara e abrangente dos pressupostos da administração, como também dos seus conceitos, considerando que estes termos são referências para organização sociais, sejam empresariais, sejam educacionais. O fato de ser administração, de um modo geral, compreendida como uma decorrência da evolução da organização social, reforça a necessidade de se explicitar a sua função, enquanto meio à organização do trabalho na sociedade capitalista, Félix, 1985, página 34. Alguns teóricos da administração constroem uma visão científica, considerando que grande parte da corporação mundiais que conhecem hoje foi impulsionada ou transformada pela Revolução Industrial. Ferreira, 2002, página 13. A busca por uma organização científica da rotina de trabalho foi desenvolvida por Frederick Taylor, um dos teóricos que contribuíram para essa visão. Em 1911, ele publicou um estudo propondo um modelo de administração por meio de técnicas de racionalização do trabalho operário, sendo assim, por isso, considerado pioneiro da teoria da administração científica. Ele foi o pioneiro da administração científica, Frederick Taylor.
Considerado o pai da administração científica, Taylor foi engenheiro mecânico e um dos maiores pensadores da administração. De maneira inédita, ele propunha a utilização de métodos científicos cartesianos na gestão de empresas. Frederick Taylor nasceu em 1856 na Filadélfia, Estados Unidos. Começou sua carreira como operário industrial e teve rápida ascensão, tornando-se chefe de equipe, supervisor, diretor de pesquisa e, por fim, engenheiro-chefe. A principal preocupação de Taylor era eliminar o desperdício e aumentar a eficiência por meio da sistematização do trabalho. A sua teoria caracteriza-se pela ênfase nas tarefas, objetivando o aumento da eficiência ao nível operacional. É considerado uma das vertentes na perspectiva administrativa clássica. Em uma declaração a respeito do teórico, Peter Drucker afirmou: Taylor foi o primeiro homem na história a considerar o trabalho digno de estudo e observação sistemática. Frederick Taylor faleceu aos 59 anos, vítima de uma pneumonia. Suas teses, ainda hoje, são estudadas nos cursos de administração. Em seus estudos, ele prioriza o uso de métodos científicos para suprir as necessidades da produção do custo mínimo, gerado assim um modelo empresarial administração. Alguns princípios por ele são propostos. Nós vamos ver aqui uns princípios propostos por Frederick Taylor. Primeiro, qual é? Seleção do trabalhador por aptidão, o que contribui para aumentar a produtividade da empresa. Tempo padronizado a fim do trabalhador cumpra o mínimo de produção estabelecido pela gerência. Também nós vamos estar vendo ali nos princípios propostos por Frederick Taylor o plano de incentivo salarial como pagamento proporcional à produção. E o último é a supervisão para a verificação do cumprimento da produção, a ênfase, a eficiência na execução das tarefas. A terminologia de Schiavineto, 2000, para esse quadro, princípios de administração científica de Taylor são, respectivamente, princípios de preparo, princípios de planejamento, princípios de controle e princípios da execução. Então, esses são os princípios ali propostos, por Taylor. O princípio do preparo, princípios do planejamento, princípio do controle e o princípio da execução. Embora Taylor seja alvo de constantes críticas, principalmente pelo enfoque mecanicista, ele faz um homem trabalhador. Suas teorias são ainda consideradas válidas e aplicadas por muitos seguidores no processo produtivo atual. Outro pensador em destaque, nós vamos ver agora na administração, é Henry Fayol, considerado por vários autores o pai da administração clássica. Então, Henry Fayol, ele é considerado o pai da administração. Olá! A teoria clássica da administração surgiu em 1916, 2 anos após o início da Primeira Guerra Mundial na França. Essa teoria partia do todo organizacional e da sua estrutura para garantir eficiência a todas as partes envolvidas, pessoas ou órgãos. Henry Fayol foi o fundador da teoria clássica da administração. Nasceu em Constantinopla e faleceu em Paris, vivendo as consequências da Revolução Industrial e mais tarde da Primeira Guerra Mundial. Formado em engenharia de Minas, trabalhou em uma empresa metalúrgica e carbonífera, onde desenvolveu sua carreira. Para Fayol, toda a organização possui um conjunto de funções desempenhadas por empregados que possuem responsabilidades e talentos. Esses empregados são responsáveis pelas funções básicas e administrativas da empresa, têm oportunidade de exercitar suas habilidades como gestores e serem reconhecidos por isso. O sucesso organizacional depende mais das habilidades administrativas dos seus líderes do que de suas habilidades técnicas. Ainda em 1916, Fayol publicou o livro Administrazione Industriale e Generale. Nele, Fayol apresentou as funções básicas que a empresa deve desempenhar, que são elas: funções técnicas, que diz respeito à função de produção e de operações; funções comerciais,
que diz respeito à função de compra, venda e permuta. Funções financeiras, que diz respeito às funções de captação ou boa utilização do capital. Funções de segurança, que diz respeito à função de preservação e à proteção das pessoas e dos bens na empresa. Funções contábeis, que diz respeito à função de controles e registros, como inventários, balanços, custos e estatísticas da empresa. E funções administrativas, que dizem respeito à função de integração de todas as operações da organização. As funções administrativas são planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Neste mesmo livro, Fayol apresentou as funções universais da administração, por meio das quais define o ato de administrar como sendo: prever, avaliação do futuro, de tudo aquilo que poderá acontecer, um bom plano de ação que deve incluir unidade, continuidade, flexibilidade e precisão. Organizar, preparar tudo que seja útil ao funcionamento da empresa, desde a parte material até aquilo que se refere ao pessoal e ao social. Comandar, fazer agir o pessoal de forma a obter o máximo retorno em todos os aspectos, mas principalmente os globais. Coordenar a harmonia de todas as atividades é o fundamental. Os negócios e os trabalhos dependem dessa harmonia para o sucesso. A perfeita sincronização de todas as coisas e ações nos leva à harmonia. Controlar. Medir e dimensionar os atos para verificar se eles estão ocorrendo de acordo com o plano traçado. Localizar as falhas e erros é o principal objetivo, com a finalidade de corrigi-los. Os princípios gerais da teoria clássica são: primeiro, divisão do trabalho, especialização das tarefas e das pessoas, visando aumentar a eficiência. Segundo, autoridade e responsabilidade, direito de dar ordens e esperar obediência. A responsabilidade é uma consequência da autoridade e, por isso, devem ser equilibradas entre si. Terceiro, disciplina, obediência, comportamento e respeito às normas estabelecidas. Quarto, unidade de comando. O empregado deve receber ordens de um único superior. É o princípio da autoridade única. Quinto, unidade de direção. Uma cabeça e um plano para um grupo de atividades que tenham o mesmo objetivo. Sexto, subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais. Os interesses gerais devem sobrepor-se aos interesses particulares. Sétimo, remuneração do pessoal. Essa remuneração deve ser justa, capaz de satisfazer as necessidades dos empregados e atender a empresa em termos de retribuição. Oitavo, centralização. Concentração da autoridade no topo da empresa. Nono, cadeia escalar. Linha de autoridade do escalão mais alto ao mais baixo, princípio do comando. Décimo, ordem. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Ordem material e humana. 11º, equidade. Amabilidade e justiça para obter a lealdade do pessoal. 12º, estabilidade e duração do pessoal. Quanto mais tempo o empregado permanecer no cargo, melhor é. A rotatividade é um fator negativo. 13º, iniciativa. Capacidade de visualizar um plano e assegurar o seu sucesso. 14º, espírito de equipe. Harmonia e união entre os empregados. Para Fayol, a administração é um todo do qual a organização é uma das partes. Assim, a organização abrange somente o estabelecimento da estrutura e da forma, sendo, portanto, estática e limitada. Então, a palavra organização passou a ter dois significados distintos. Primeiro, como empresa, unidade social dividida em organização formal e organização informal. E segundo, como função administrativa e parte do processo administrativo. A organização formal, ou seja, aquela que mostra a divisão do trabalho nas empresas, pode se dividir em uma organização linear ou de staff. Essas organizações são uma forma de gerir e coordenar as atividades da empresa por meio de uma estrutura de comando. A organização linear é uma organização de forma piramidal, caracterizada pela unidade de comando, unidade de direção, centralização da autoridade e princípio escalar, as escalas de hierarquia. O staff ou assessorias se caracteriza pelos conselhos, assessorias e consultorias, não possuindo autoridade de comando, sendo apenas um elemento especialista. A teoria clássica sofreu algumas críticas. São elas: primeiro, a abordagem simplificada da organização formal.
Não são levados em consideração o psicológico e o social dos empregados. Segundo, ausência de trabalhos experimentais, por o empirismo da ciência e o senso comum. Terceiro, extremo racionalismo na concepção da administração. Quarto, teoria da máquina. Quinto, abordagem incompleta da organização, pois preocupa-se somente com a organização formal. E sexto, abordagem de sistema fechado, com variáveis previsíveis e conhecidas. Henri Fayol, em 1916, propôs o estudo da empresa a partir da gerência administrativa e não a partir do chão da fábrica, como propõe Taylor. Logo, seu foco é direcionado para a gerência, contemplando as funções administrativas necessárias para a obtenção da produção. Para Fayol, as funções administrativas são o nível de hierárquico, pois tem ênfase na estrutura organizacional e englobam os seguintes elementos, que é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Então, para Fayol, essas são as funções administrativas, né? O nível hierárquico, pois eles têm uma ênfase na estrutura organizacional e englobam os seguintes elementos. Então, esses são ali os princípios que ele coloca, né? Na concepção administrativa de Taylor e Fayol, há uma racionalização na estrutura administrativa, em pontos convergentes como esses, afirma Trachtenberg, é um nome complicado, 1977, página 196. Esse homem, Trachtenberg, como ideológico da reprodução do trabalho simples fundado na indústria mecanizada. As teorias de Taylor-Fayol traduzem no plano administrativo a impersonalização burocrática, definida pelos enunciados das tarefas e por sua especialização. As pessoas alienam-se nos papéis, se alienam no sistema burocrático, né? Segundo Peter Drucker, considerado um dos mais modernos teóricos da área, cabe à administração promover integração dos objetivos organizados e individuais em busca de resultados com postura gerencial, participativa e inovadora. Essa proposta de administração por objetivo incorpora muitos princípios de gestão, métodos de avaliação, resultados como mudanças ambientais, definidas de objetivos, criação de oportunidades, desenvolvimento pessoal, descentralização administrativa. Esse é o Peter Drucker. Nascido em 19 de novembro de 1909, o austríaco Peter Drucker foi um professor, escritor e consultor administrativo. É considerado pai da administração moderna. Foi um dos primeiros pensadores da área a fazer uma reflexão sobre os efeitos da globalização na economia. É autor das obras de referência Administrando para o Futuro e Administração em Tempos de Grandes Mudanças. Foi Drucker quem disse a célebre frase: o planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes. Peter Drucker faleceu em 2005, 8 dias antes de completar 96 anos. Deixou como legado dezenas de livros, estudos e artigos que são literaturas obrigatórias na formação profissional do administrador. Nós vamos estar vendo aqui sobre ele, né? Essas propostas são administrativas e objetivos, né? Que incorporam ele ali, que é a criação de oportunidades. Para ele é muito importante isso, oportunidades, desenvolvimento pessoal,
descentralização administrativa. Para facilitar a sua compreensão acerca dessas teorias administração, de acordo com a proposta, respectivos percursores para gerenciamento da organização, apresentamos a seguir um quadro comparativo. Nós vamos estar vendo um quadro comparativo. A comparação entre as visões de Taylor, Fayol e Druscher. Vamos ver ali, ó. Friedrich Taylor é 1914, Henry Fayol 1916, Peter Druscher 1975. Qual que era o foco, né? O enfoque para Taylor? Enfoque era mecanicista. Para Henry Fayol, gerência administrativa. Para Peter Druscher, gestão por objetivos organizacionais. Aqui para Friedrich era o reconhecimento do trabalho humano do chão da fábrica. Para Fayol, funções administrativas e hierárquicas. Para Peter Drucker, descentralização administrativa. Ali para Taylor, seleção de trabalho por aptidão. Para Fayol, previsão de objetivos. Para Peter, criação de oportunidades. Olha a diferença que tem entre um e o outro, né? Entre os três pensadores, né? A padronização do tempo para Taylor. Para Fayol era a organização de recursos. Para Druscher era o desenvolvimento pessoal. Para Taylor, o incentivo ao aumento salarial, conforme a produção que ele fazia. Para Fayol, controle de padrões de desempenho. Para Peter, qualidade de vida. Aqui para Taylor, o último ponto ali, supervisão da produção em busca da eficiência. Para Fayol, coordenação das ações. Para Peter, administração por meio do autocontrole. Então, essas são as diferenças entre os três. Como eles pensavam, qual era o foco deles, né? Na parte da administração, né? É importante nós mencionarmos a contribuição de Abraham Maslow, psicólogo norte-americano, que desenvolveu a teoria das necessidades humanas voltada para a área de gestão de pessoas, na qual o homem é motivado por necessidades apresentadas de forma hierárquica. Essa contribuição é parte integrante das práticas gerenciais atuais relacionadas às melhorias contínuas, que possibilitam lidar com situações empresariais de forma adequada, resultando em aumento de competitividade e adequação à globalização e às novas tecnologias. Nós vamos ver aqui sobre Abraham Maslow. Nós vamos estar vendo um vídeo, né, também sobre a vida dele, quem foi ele, né, quando ele nasceu e tudo. Abraham Maslow foi um psicólogo norte-americano nascido em 1908 e falecido em 1970. Seu trabalho influenciou fortemente o desenvolvimento da psicologia humanista nos Estados Unidos. A teoria de Maslow às vezes é chamada de teoria humanista, teoria transpessoal, quarta força da personalidade, teoria das necessidades e teoria da autoatualização. Maslow, entretanto, sempre se referiu à sua teoria como teoria holístico-dinâmica. Essa abordagem defende que o ser humano, na sua integralidade, é motivado constantemente por algum tipo de necessidade e que todos temos o potencial para crescer em direção à saúde psicológica, ou seja, à autoatualização. A teoria de Maslow, juntamente com as dos outros psicólogos humanistas como Carl Rogers, Gordon Allport e Rollo May, são chamadas de terceira força da psicologia. A primeira força seria a psicanálise, em suas várias abordagens, e a segunda seria o behaviorismo,
que também se ramifica em várias escolas de pensamento. Maslow afirma que o ser humano motiva-se por completo, ou seja, a motivação não age apenas sobre alguns aspectos do ser humano, ela age sobre todos os nossos aspectos. Quando estamos motivados, nossas formas de pensar, sentir e agir se modificam. Ele também entende que a motivação é um fenômeno multifacetado complexo. Por exemplo, o desejo sexual pode estar motivado não apenas pela necessidade do prazer sexual, mas também por uma necessidade de dominação ou de ter uma companhia ou para sentir-se amado e reconhecido. Quer dizer, muitos de nossos comportamentos têm motivações inconscientes, motivações das quais não nos damos conta. Nós estamos motivados continuamente, segundo Maslow, ou seja, sempre que satisfazemos uma necessidade, ela perde seu poder motivacional sobre nós e é então substituída por uma outra necessidade que passa a nos motivar novamente. Estamos continuamente buscando a satisfação de novas necessidades. Por exemplo, quando nossa necessidade por alimentação é satisfeita, nos direcionamos a outras necessidades como segurança, companhia, reconhecimento e por aí vai. Segundo Maslow, todos os seres humanos ao redor do globo são motivados pelas mesmas necessidades básicas e essas necessidades podem ser organizadas de forma hierárquica, ou seja, há uma sequência na qual essas necessidades vão surgindo em nossas vidas. Todos temos necessidades, desde as mais orgânicas ligadas à sobrevivência do corpo, como a alimentação e o sono, as mais simbólicas como as necessidades de reconhecimento e autoestima. De acordo com Maslow, é necessário que as necessidades de mais baixo nível, como as necessidades fisiológicas, sejam supridas de forma total ou parcial antes que as necessidades de mais alto nível possam se tornar motivadoras. Quando ele fala em níveis altos e baixos, não está fazendo um julgamento moral das necessidades humanas. Os níveis referem-se apenas ao grau de prioridade que cada tipo de necessidade tem para a nossa espécie. Maslow desenvolveu uma hierarquia de necessidades que apresenta 5 níveis. São as chamadas necessidades conativas, quer dizer, necessidades que nos motivam, necessidades que nos inquietam e até nos adoecem quando não são satisfeitas. Por isso, todas elas são necessidades básicas. Necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades de amor e pertencimento, necessidades de estima, necessidades de autoatualização. As necessidades que estão nos níveis baixos da hierarquia são as mais urgentes para a sobrevivência humana. Na medida em que elas são satisfeitas, as necessidades dos níveis superiores começam a ser ativadas. Vamos dar uma olhada em cada nível de necessidade. As necessidades fisiológicas são as mais básicas para qualquer pessoa. Englobam a necessidade de alimentação, água, oxigênio, manutenção da temperatura corporal e etc. São as necessidades mais preponderantes. Alguém que esteja submetido à fome constante não consegue pensar em nada além da comida até que essa necessidade seja satisfeita. É importante não confundirmos fome com apetite. Nós que conseguimos nos alimentar regularmente quase nunca sentimos fome, e sim apetite. Nós nos importamos se a comida está quente ou fria, se está suficientemente doce ou salgada, se está bem cozida. Uma pessoa realmente submetida à fome não está nem um pouco preocupada com nada disso. Seu organismo deseja apenas ser nutrido. Quando as pessoas não têm suas necessidades fisiológicas supridas, elas praticamente vivem para essas necessidades, lutando constantemente para satisfazê-las. A primeira característica que podemos destacar nas necessidades fisiológicas é que elas podem ser totalmente saciadas, ou seja, é possível saciar completamente a fome ou a sede. Quando isso acontece, a comida ou a água perdem seu poder motivacional.
Uma segunda característica é a natureza recorrente dessas necessidades. Quer dizer, em algum momento nós vamos sentir fome novamente. O mesmo pode ser dito da sede, do sono ou da necessidade de respirarmos oxigênio. São necessidades que sempre retornam. Já as necessidades dos outros níveis hierárquicos, segundo Maslow, nem sempre são recorrentes. As necessidades de segurança incluem a segurança física, a proteção contra doenças, proteção contra desastres naturais, proteção contra a violência. Também fazem parte dessas necessidades a busca pela lei, pela ordem e pela justiça. Enfim, buscam-se condições que afastem a insegurança, o medo e a ansiedade. Ao contrário das necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança não podem ser totalmente satisfeitas. Ninguém está 100% seguro de que não será atingido por um desastre natural, por uma doença ou pela agressividade de outras pessoas. De toda forma, no nosso dia a dia nos sentimos suficientemente seguros durante a maior parte do tempo, o que faz com que as necessidades de segurança sejam percebidas por nós como menos importantes. Já as crianças são mais motivadas por essas necessidades por conta do medo do escuro, de animais, de estranhos e dos castigos dos adultos. As necessidades de amor e pertencimento incluem o desejo de ter amigos, de ter uma companheira ou um companheiro com quem construir uma vida em comum. A necessidade de pertencer a uma família, a um clube, uma vizinhança ou uma nação. A necessidade de ter contato humano, inclusive o contato sexual afetuoso, também fazem parte desse nível de necessidade, assim como o desejo de amar e sentir-se amado. Todas as pessoas que têm suas necessidades de amor e pertencimento atendidas desde os primeiros anos de vida tornam-se adultos confiantes e não entram em pânico ao serem rejeitados. Eles sabem que são aceitos por aqueles que importam. Contudo, há pessoas que nunca experimentaram o amor e o pertencimento, portanto, são incapazes de dar amor. Elas nunca foram abraçadas, acariciadas ou receberam qualquer tipo de fala amorosa. Maslow considera que essas pessoas aprendem a desvalorizar o amor e acreditar que ele sempre estará ausente. Há também aqueles que receberam apenas pequenas doses de amor e pertencimento e acabam desenvolvendo uma necessidade exacerbada por afeto e aceitação das outras pessoas. As necessidades de estima incluem o autorrespeito, a confiança, a competência e a certeza de que os outros o estimam. Segundo Maslow, podemos dividir as necessidades de estima em dois grupos, a reputação e a autoestima. A reputação é a percepção de que tem prestígio, reconhecimento ou fama, ou seja, a reputação está baseada em como alguém se sente percebido pelos outros. Já a autoestima está baseada no próprio sentimento que o indivíduo tem a respeito do seu valor e confiança. A autoestima reflete nossa busca por fortalecimento, conquista, competência, confiança e independência diante do mundo. A autoestima está baseada em confiança real e não meramente na opinião dos outros. Maslow percebeu que nem todas as pessoas passam automaticamente para o nível da autoatualização quando suas necessidades de estima são atendidas. Apenas algumas pessoas avançam. Aquelas que abraçam profundamente valores como a verdade, a bondade, a beleza e a justiça. Essas pessoas se tornam autoatualizadoras, ou seja, elas buscam se autorrealizar, desenvolver suas potencialidades e dar plena vazão à sua criatividade. Maslow considera que essas pessoas tornam-se plenamente humanas, desenvolvem um senso de independência que lhes permite manter a autoestima, mesmo que elas se tornem rejeitadas e desprezadas pelos outros. Ao atingirem o nível da autoatualização, não precisam mais satisfazer as necessidades dos níveis anteriores, a não ser, claro, as necessidades fisiológicas.
Pessoas autoatualizadoras atingem o ápice do desenvolvimento humano. No próximo vídeo, conheceremos em maiores detalhes as características da autoatualização. Certo? Nós vamos ver agora as hierarquias obedecem à seguinte ordem. Nós vamos ver aqui 5 ordens, né? Que as hierarquias que ali obedecem ao pensamento de Abraham Marshall. Primeiro, qual é? Necessidades fisiológicas, que compreende a sobrevivência, a alimentação, vestuário, né? A habitação. Esse é o primeiro ponto, fisiológicas. Segundo ponto, a necessidade de segurança, relacionada à proteção e à estabilidade, né? A terceira é necessidades sociais, que abrange os sentimentos de pertencimento a determinado grupo. O quarto ponto é a necessidade da autoestima, relacionadas ao ego, ao respeito e ao reconhecimento. Na hierarquia das necessidades, as pessoas querem ser respeitadas e reconhecidas como competentes, sem que isso desencadeie complexos de superioridades. Né? E o quinto ponto é a necessidade de autorrealização, que dizem a respeito ao desenvolvimento do potencial de criatividade do homem. Então, esses são os 5 pontos, né, que obedecem ali à hierarquia de Abraham Marshall. A teoria de Marshall é relacionada a uma questão de pessoas. Nós vamos ver a seguir uma pirâmide, que é a teoria de Marshall, relacionada à questão de pessoas. É apresentada na pirâmide a seguir: autorrealização, 5º, autoestima, 4, sociais, 3, segurança, 2 e fisiológicas, 1. Essa é a pirâmide, né, que nós encontramos. Vamos pensar a respeito. Na era do conhecimento, as empresas buscam a motivação de seus colaboradores, considerados um bem ativo, por seus conhecimentos e atitudes, pois se motivam, levam a empresa a resultados satisfatórios para enfrentar a concorrência acirrada, né? Então, nós precisamos ver hoje em dia até, né, a motivação. As pessoas, quando elas estão motivadas, elas conseguem fazer algo mais satisfatório, né? Então, elas conseguem ajudar a empresa a conquistar, a realizar e a ser cada dia mais, crescer cada dia mais, né? Para chegarmos a esse pressuposto, as ideias de Taylor e Fayol foram importantes. Taylor se destacou pelo estudo científico, adequando a mão de obra de acordo com as habilidades de cada profissional, né? Já Fayol preocupou-se com a separação da empresa em departamentos e suas funções. As várias frases da história da administração empresarial nos fornecem insights a respeito de como pressupostos teóricos foram formados, de como a ideologia vem atuando nas vivências das organizações, como novos sistemas e novas práticas são aplicadas em vários outros processos administrativos, incluindo aqui a administração escolar. De acordo com Félix, 1985, página 35, alguns princípios como racionalização, produtividade, especialização, controle, constituem os fundamentos teóricos da prática da administração, orientada para garantir a divisão do trabalho e de seu controle em todos os níveis da organização da empresa, desde o planejamento do processo de produção até a sua execução, certo? Se seguir o raciocínio desenvolvido por essa autora, né, Félix, entenderá os princípios porque ela referidos como pontos suficientes e necessários
para caracterizar não somente, mas também as empresas, que ao desenvolver uma cultura, participação, promove um ambiente de reflexão, estabelecendo por meio de práticas motivacionais que levam a contribuições pertinentes ao processo de tomada de decisões administrativas, bem como o planejamento de execução. Nesse contexto, podemos inserir o cenário, modelos de realização do trabalho empresarial, na qual há o esforço direcionado à criação de um clima participativo em que o gerente é um dos agentes da integração, sendo também responsável pela produtividade da equipe sob sua orientação. Mas, afinal, qual é a relação entre administração e gestão? Ferreira, 2002, página 6, explica essa relação dizendo que ambas as palavras têm origem latina, gerere e administrare. Gerere significa conduzir, dirigir ou governar. Administrare tem aplicação específica no sentido de gerir um bem, dependendo os interesses de quem os possui. Então, administrar seria, portanto, a rigor de uma aplicação de gerir, né? O termo gestão se aplica de uma forma mais adequada à esfera empresarial. Enquanto o termo administração tem a conotação voltada à esfera pública, alguns estudos mostram que há uma interpretação específicas em relação a tais termos, sem aplicação de hierarquia ou valor. O quadro a seguir aponta a diferença de administração e gestão. Nós vamos estar vendo aqui um quadro que ele vai nos dar a diferença entre que tem sobre a administração e a gestão, né? Quais são essas diferenças, né? O que a gente vê? Qual a diferença entre a administração e a gestão? Nós vemos aqui, administração, a realidade é previsível. A gestão já é diferente, a realidade é imprevisível. Aqui na administração, a crise deve ser evitada. Na gestão, a crise é a condição de aprendizagem. Para a administração, experiências positivas são base para as mudanças. Experiências positivas são experiências para reflexão em busca de soluções próprias. Vemos aqui na parte da administração, as mudanças ocorrem pela importação de ideias. Já na gestão, as mudanças ocorrem pela construção do consenso. A objetividade aqui na administração, a objetividade garante bons resultados. E na gestão, a sinergia coletiva garante bons resultados. Então, aqui na administração, nós podemos ver que a estrutura da organização é a base dos bons resultados. As interações, aqui já na gestão, as interações contínuas entre as pessoas são motivadas para a realização dos objetivos. Aqui vemos na parte da administração, a disponibilidade de recursos é condição para a melhoria de ações. Já na gestão, na maximização do uso dos recursos existentes, ocorre a proatividade. Então, vemos aqui na parte da administração a diferença. Uma vez localizados os problemas, podem ser eliminados. Já na gestão, por serem sistêmicos, os problemas são interligados e difíceis para serem localizados. Aqui na administração, o poder centralizado é limitado. Na gestão, o poder é compartilhado e possibilita o crescimento. Então, essas são as diferenças entre a administração e a gestão que nós podemos ver nesse nossa planilha, certo? Para modelos de gestão e administração atinja os resultados previstos, devemos considerar o fator de contextualização, uma vez que todos os elementos constitutivos de uma sociedade devem ser
contemplados no modelo seguinte. Outro fator determinante para os quais os gestores devem estar atentos é a resistência apresentada pelos colaboradores às constantes mudanças da nossa sociedade, na qual, por sua vez, está sempre em evolução, sempre está crescendo, evoluindo, indo para frente. Compete a eles analisar as possíveis alternativas à busca de comprometimento das pessoas de forma construtiva, sem pressão, vendo com os elementos mais importantes da empresa. Nós vemos aqui os modelos de gestão participativa prevêem que um conjunto de pessoas esteja em ação, planejando, inovando e fazendo acontecer. Os modelos de gestão participativa devem sendo adotados na modernidade, tanto em empresa quanto nas escolas. Pressupõe para a busca de soluções adequadas e compartimento de tomada de decisões em todos os envolvidos, bem como corresponsabilização deles à operacionalização das ações. Esses modelos prevêem que um conjunto de pessoas esteja em ação, planejando, inovando, fazendo acontecer. No entanto, as características do modelo de gestão administrativa apresentadas ali no nosso quadro ainda estão presentes na organização e interpenetram. Ora um se apresenta com maior intensidade, ora outro, dependendo da concepção do gestor, da cultura organizacional da empresa, ocorrendo uma forma de complementariedade. Então, nós vimos hoje, né, nesses pontos aqui, nós vemos sobre a história desses homens que fizeram a diferença, né, na parte da administração, né, o que eles contribuíram para o crescimento da administração, né? Nós temos ali Taylor, né, Fayol, Drucker, né, o Maslow. Então, esses homens fizeram grande diferença na parte da administração. Cada um com seu pensamento, cada um com a sua estrutura. Aquilo que eles trouxeram para seu tempo, né? Aquilo que nós trazemos até hoje, né? Nas administrações, como diz, tanto a administração empresarial quanto a administração de escolas, né? Tudo isso é um crescimento que foi desde lá, de 1914, ali 1911, foi crescendo até os nossos dias de hoje, né? Nós vemos também ali o psicólogo, né? Abraham, ele pensava nas pessoas, nas necessidades das pessoas, o que elas precisam também. E nós sabemos hoje, né, que a parte que as pessoas elas se sentem realizadas, elas têm mais vontade, mais desejo de trabalhar, fazer um bom trabalho, né? Então isso faz grande diferença nas nossas vidas hoje. E isso também ocorre dentro das escolas, né? Então nós vemos aqui a grande importância dessa história, a história da administração, sobre as empresas, sobre as escolas, né? O que tudo isso trouxe de benefícios para as nossas vidas, para que ainda não parou, ainda vai crescer muito mais, né? Ainda vai trazer muitas outras coisas, né? Que a gente vai crescendo com o tempo, as coisas vão se mudando, nós vamos mudando e as coisas também vão acontecendo diferente, né? Então, esse foi o assunto que eu queria trazer hoje, a história desses homens, a importância que eles tiveram na nossa história e ainda tem a grande importância que eles ainda têm e vão continuar tendo, né? Os nomes deles foram marcados e serão marcados eternamente porque construíram grandes coisas, né? Então, nós vamos estar encerrando, né, nosso curso aqui, mais um pouquinho sobre a história, né? Nós vamos estar apresentando no próximo vídeo, né, aproximações entre a administração empresarial e a administração escolar, né? Então, nós vamos estar vendo além, né, acima, vamos estar colocando mais um pouquinho da importância ainda sobre a história da administração para as nossas vidas. Tá certo? Até logo, um grande abraço. Logo nos vemos novamente, tá bom?
Porque eu esqueci do confesso.